Olá a todos, o meu nome é Paulo Caramori. É um prazer estar aqui com vocês nessa sessão coordenada pelo meu amigo, Dr. Bruno Molim, e eu desde já agradeço o convite, o Dr. José Ayrton Arruda, presidente da sociedade, e a doutora Danelli, nossa diretora científica. Coube a mim falar um pouco sobre dupla antiagregação plaquetária após o implante de stent. Quanto menos, melhor. Esses são os conflitos de interesses que eu possuo, já não tão recentemente. Duas novas drogas foram incorporadas na prática médica, que são os substitutos, vamos dizer assim, do clopidogrel. Isso trouxe uma série de combinações possíveis que foi avaliado em diversos estudos ao longo do tempo. Acumular toda essa informação e transformar isso em rotinas assistenciais é um desafio grande que as sociedades têm tentado levar adiante, e a prática clínica, né, todos os médicos têm tentado fazer o melhor baseado nessa enorme quantidade de informações que, como vocês podem ver, está disponível. Os estudos pivotais que demonstraram que dupla antiagregação plaquetária é superior em pacientes aqui com síndromes coronarias agudas, submetidos como regra, então, à intervenção coronária, são esses três. Inicialmente, o CURE mostrou que a adição de um segundo agente de clopidogrel, a adição à aspirina, é superior, ou seja, DAPT é superior à terapia única com aspirina. E mais adiante, ao longo do tempo, 2007 e 2009, foram apresentados estudos com ticagrelor e prasugrel, demonstrando que essas duas drogas, comparadas agora com o clopidogrel, fazem uma dupla antiagregação plaquetária mais eficiente do ponto de vista de reduzir eventos. Esses dois estudos tiveram tendência ou significativamente aumentaram o sangramento, enquanto tendiam ou significativamente protegiam de eventos trombóticos. E aqui a gente já começa a enxergar essa necessidade de equilíbrio entre trombose e evitar sangramento. Mais recentemente, o SAR-RACT-5 também foi um estudo fundamental que determinou o período, o momento em que essa dupla antiagregação plaquetária deve ser instituída e fez com que as diretrizes se mudassem para sempre que uma intervenção for realizada rapidamente numa síndrome coronariana aguda, se coloca a dupla antiagregação plaquetária como preferencial em sala, exceto na situação de infarto com supra, quando ela deve ser feita o mais rápido possível sempre. Em contrapartida, em pacientes que vão demorar a fazer sua cateterismo diagnóstico, sua intervenção, vão demorar horas, mais do que 24 horas com segurança, eles devem fazer ainda dupla antiagregação plaquetária na chegada. Esses são os resultados do SAR-REACT, mostrando que postergar o início da dupla antiagregação plaquetária para a sala, se a gente levar o paciente rapidamente para a sala, reduz desfechos associados a trombose, infarto e AVC, e não tem impacto negativo em sangramentos também, tendendo, de fato, a ter menor sangramento quando o paciente é dado o antiagregante só na sala e não antes. Isso fez com que as diretrizes evoluíssem e apontassem que dupla antiagregação plaquetária é sempre preferencial em síndromes coronarias agudas, de preferência com ticagrelor e clopidogrel e de preferência em sala, evitando que a gente dê sistematicamente dupla antiagregação para todos. Isso se refere, evidentemente, ao início da atividade antiplaquetária, mas a partir desse momento, a gente passa a pesar o que fazer a médio prazo. Aqui são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que são um pouquinho mais recentes que as europeias, e que apontam no mesmo sentido. DAPT é a terapia de escolha para pacientes com síndrome coronarias agudas que recebem stents. E ela deve ser preferencialmente feita com esses agentes mais potentes. Isso posto, a próxima preocupação vai estar associada a como manter desfechos trombóticos baixos ao longo do tempo, evitando os riscos de sangramento. Isso também tem sido revisitado pelas diversas diretrizes, diversos artigos têm sido publicados tentando estabelecer, né, o que o nosso Renato Lopes chamava, em outras situações, já chamava de sweet spot, que é o ponto de equilíbrio onde a gente consegue melhor terapia antitrombótica sem risco de sangramento. Evidentemente, isso varia de paciente para paciente, de apresentação clínica para apresentação clínica, e aqui eu quero chamar a atenção muito sobre isso. Quanto mais complexa a situação clínica do ponto de vista de gerar eventos trombóticos, maior o potencial para uma dupla antiagregação ser benéfica. Em contrapartida, quanto maior o risco de sangramento que um paciente apresente, maior o risco que aquela dupla antiagregação induza sangramento excessivo e a gente perca o benefício. Então, equilibrar isso é uma jornada que o médico tem que fazer, considerando as características, comorbidades de cada um paciente, para tentar individualizar o tratamento e optar o que é melhor para aquele paciente específico.
As diretrizes europeias fazem isso num gráfico bastante interessante, onde eles chamam todos os pacientes com síndrome de coronária aguda, e de novo, que maciçamente são tratados com implante de stents, eles dividem em risco de sangramento, considerando que o risco trombótico é igual e alto em todos os pacientes. Então, pacientes que têm risco de sangramento, bleeding risk, alto ou muito alto, as diretrizes já sugerem dupla antiagregação muito curta. No muito alto são pacientes anticoagulados, com anticoagulação oral, basicamente, e vejam que a sugestão de dupla antiagregação é muito curta, de apenas um mês, depois mantendo o clopidogrel ao longo do tempo associado à anticoagulação oral. Os pacientes que têm alto risco de sangramento, e daí tem várias maneiras de medir esse alto risco, também a sugestão é de uso de dupla antiagregação curta, mantida nesse caso com AS a longo prazo. Por que AS é o clopidogrel aqui? Porque as evidências aqui favorecem o clopidogrel e aqui favorece a monoterapia, ou favorecia uma monoterapia com AS. Isso tem sido desafiado, vamos dizer assim. Mais recentemente, a gente vai precisar se posicionar melhor ao longo do tempo em relação a qual agente seguir nos pacientes de maior risco de sangramento. Medir risco de sangramento é sugerido que se use o Score Precise DAPT para definir duração de antiagregação plaquetária, ou se observem também, eu diria, se observem também outras características de risco que não são capturadas pelo Precise. E aqui ele sugere os critérios de alto risco do Academic Research Consortium, mas esses critérios de alto risco são muitas vezes conhecidos da prática médica nossa, pacientes com história de sangramento, propriamente dito, plaquetopenia grave, doença hepática e assim por diante. Existem várias tabelas que podem listar elas em benefício do tempo, não posso ler todas, mas observem que há diversas razões, e todo médico que pratica cardiologia sabe, há diversas razões para um paciente ter alto risco de sangramento, enquanto ele se apresenta com a necessidade de implante de stent ou tem uma síndrome coronária aguda. Porém, os pacientes têm baixo risco de sangramento, a ideia é manter dupla antiagregação prolongada por até 12 meses, ou eventualmente por mais de 12 meses, até 24, ou usar anticoagulante oral, no caso, rivaroxabana, que foi testado com mais de 12 meses em pacientes que tinham tido eventos cardiovasculares prévios. Então, o paciente de baixo risco pode sim se beneficiar de dupla antiagregação prolongada ou mesmo adição de rivaroxabana. Uma outra alternativa é trocar a dupla antiagregação por um P2Y12 potente. No caso, a maior evidência que existe é com ticagrelor, manutenção de longo prazo após o terceiro mês, não de AS, como no paciente com maior risco de sangramento, mas no de baixo risco, de novo, apontando que um agente mais potente possa ter um equilíbrio melhor do que a dupla antiagregação plaquetária inicial. Isso é uma meta-análise que eu lhes trago, das diversas informações que tem, juntando 24 trials em que os pacientes foram tratados com implante de stents e foram testados diversos regimes antiplaquetários, de curta duração, 6 meses, 12 meses, estendido, só um agente ou 2 agentes. O que essa meta-análise nos aponta? E vai no caminho de diversos trials. Primeiro, é que realmente dupla antiagregação plaquetária, quando estendida, quando prolongada, está associada à redução de eventos cardiovasculares trombóticos. Então, a dupla antiagregação funciona, mas ela funciona também que ela acaba induzindo o risco de sangramento, como vocês podem ver nesse slide. Então, mesmo o braço estendido tem maior risco de sangramento a longo prazo, demonstrando claramente essa necessidade de equilíbrio entre evitar eventos trombóticos e causar sangramento. Quando se plota essa informação, se observa que os pacientes que tomam dupla antiagregação prolongada, que estão aqui nessa canto de maior sangramento e menor infarto. E isso pode não ser desejado, porque maior sangramento tem efeitos não só agudos, como de longo prazo, ninguém quer que o paciente sangre. E o aumento de sangramento é bem substancial, com um risco relativo, né, de 1,3 para aumentar sangramento. Em contrapartida, se a gente usar dupla antiagregação por curto período e trocar por um agente potente, nesse caso, né, com P2Y12, inibição, e basicamente aqui os dados eram com ticagrelor, nessa meta-análise, vocês observam que a gente reduz sangramento, a linha de igualdade está aqui, o que está à esquerda é redução de sangramento, e aqui a linha da igualdade atravessada é a de infarto, mostrando que não há aumento de infarto com a redução do tratamento. Inclusive, parece ter menos infarto que com a dupla antiagregação convencional, que são as outras barras, e a manutenção exclusiva de AS. Então, interromper DAPT e usar um agente potente parece ser superior quanto a risco de infarto
e se a gente usar por prolongado tempo dupla antiagregação, vai incorrer o risco, sim, de maior sangramento. Esse é o meu último slide de um estudo muito recentemente publicado, que é a associação do STOP-DAPT, que é um trial já conhecido, e o STOP-DAPT Acute Coronary Syndrome, mostrando de novo no mesmo sentido, que pacientes, então, que usam antiagregação prolongada dupla por 12 meses tendem, principalmente quando tem síndrome coronarias agudas, a ter menos eventos cardiovasculares, favorece dupla antiagregação, porém eles sangram mais, tanto aguda como crônica. Nos pacientes, então, com apresentação crônica, eu diria que não há muita indicação de usar dupla antiagregação plaquetária prolongada, exceto se tiver uma anatomia de muito alto risco, com uma intervenção muito complexa. Em contrapartida, os pacientes com síndrome coronarias agudas tendem a se beneficiar de dupla antiagregação prolongada, desde que não tenham alto risco, e essa é a mágica da medicina de individualizar decisões e tentar medir tudo isso. Muito obrigado.